fez. O protestantismo, a Igreja Católica, quando na Bolívia chegou diante da Grande Mãe, né, que era uma montanha que tinha nos Andes a Pachamama, e que era uma divindade, e eles disseram que Cristo é a pedra que veio da Grande Mãe. Né? Então, Cristo é a pedra, né, a linguagem neotestamentária, né? Cristo é a pedra que veio da Grande Mãe. Então, a mãe era Maria e a pedra era Cristo. Isso, e quando você chega em São Paulo e vai encontrar algumas, procurar, por exemplo, a chamada Pastoral do Migrante, você vai encontrar no culto da Senhora de Guadalupe, em São Paulo, pessoas que, quando vêm ao altar, vêm e trazem uma pedra, simbolizando que eles têm compromisso com Cristo. Né? Então, tentar encaixar essas entidades e essas... Não é a mesma coisa que os judeus fez, que os judeus fez desaparecer as entidades do seu modelo cosmológico. Com isso, o judeu produziu uma visão, uma construção monoteísta. Bom, século XXI, vamos dar esse salto aí. Considerando que as sociedades, as culturas produziram compreensões diferentes a respeito das possibilidades de Deus, e aqui eu vou usar uma linguagem de um autor chamado Krisma. Monoteísmo não é uma questão de deuses, isso é muito importante a gente pensar. A gente tem que pensar o sistema todo, não somente o culto, como ele se apresenta, porque o culto é uma consequência do sistema. Então, se eu sou monoteísta, eu não acredito em outros deuses, e por isso eu não adoro outros deuses. Mas quando eu não sou monoteísta, pode aparecer no meu culto elementos outros que não confirmem uma visão, um sistema monoteísta. Então, por exemplo, quando aparece no culto cristão, protestante, agora dentro dessa república evangélica, palavras e menções a entidades que fazem parte de outro culto, o que a gente está vendo é a tentativa de aglutinar para dentro de um sistema cristão, protestante, evangélico, né? A gente está trazendo para dentro desse modelo e entidades de outro culto e sistematizando-as, mesmo que não dando autoridade, embora se você pegar a literatura que se produziu entre evangélicos, se consumiu entre evangélicos, por exemplo, na década de 90, final da década de 90, final da década de 80, início da 90, quando falava-se de avivamento satânico, usava-se expressões tais como batalha espiritual, essas expressões assim, mostra claramente que essa formulação, esse discurso está dentro de um cenário cosmológico que tem a figura de Deus, mas tem outras figuras presentes. Por exemplo, o catolicismo tem os anjos da guarda, no catolicismo tem os santos, existem várias outras figuras que não foram depuradas, estão presentes nessa cosmologia. Bom, pegando dentro do modelo protestante, e principalmente o modelo protestante evangélico pós-tradicional,
que a gente poderia mencionar carismático e pós-carismático, você vai começar a verificar um culto em que outras entidades, mesmo que não sejam centrais, algumas delas são até rivais, ou algumas delas são tangentes, mas elas começam a reaparecer no final, nas últimas décadas do século XX, e começam realmente a fazer parte do culto evangélico. Então, você fica pensando assim. Então, vou dar um exemplo. A partir de uma sociologia da religião, a partir de uma antropologia cultural. Não há por que existir um culto que seja de um único dia da semana, que seja nesse dia um dia de libertação e que os nomes das divindades mencionadas, estatisticamente, as entidades periféricas dessa cosmologia, estatisticamente são mencionadas mais vezes até mesmo do que as entidades centrais, ou a divindade central do cristianismo, que é Cristo. Só existe uma possibilidade para você ter um culto de libertação, que nesse dia as entidades de outro culto sejam mencionadas e sejam até invocadas. Se o sistema que está por trás dessa formulação cultural não é monoteísta, mas é monolátrico. Bom, eu não estou aqui querendo fazer uma afirmação de caráter isso ou aquilo, mas eu estou tentando assim, mostrar analiticamente como é que a coisa funciona. Se eu sou, por exemplo, fizeram um negócio bem engraçado comigo uma vez aqui, me deram um livro dizendo que o título do livro dizia assim, que Karl Marx era satanista. E aí eu fiz uma brincadeira, vocês têm que resolver. Ou Karl Marx é ateu, ou ele é satanista. Porque, em tese, um ateu não pode acreditar numa entidade metafísica, espiritual, né? Não pode acreditar. Então, pegando essa figura, né? O cristão pode ser monolático? Pode. Na minha opinião, pode. O cristão é sempre monoteísta? Não. A prática tem mostrado que não. Mas nem por isso eles deixaram de ser cristãos. Eles deixariam de ser cristãos se as entidades mencionadas, tangentes, rivais, secundários, ganhassem proeminência no culto cristão. Mas aí vocês vão perceber que se eu estou falando isso, eu estou chamando de cristão, eu estou dando uma porta muito grande para cristão, né? Estou dizendo assim, por exemplo, Elcio, você está dizendo que alguém da Umbanda poderia ser cristão? Possivelmente algumas pessoas da Umbanda se acham cristãos. Eles se acham cristãos, porque eles acreditam no único Deus e as figuras mencionadas no culto deles são secundárias em relação ao único Deus. Mas daí a gente vai encontrar, isso não pode ser cristão, mas peraí, formalmente não é isso que a gente vê em alguns cultos protestantes? Deus vai te libertar da figura tal, vai proteger da figura tal. Então assim, só para a gente pensar um pouco sobre isso, eu acho que eu acabo não respondendo a pergunta, mas eu estou mais disposto a conversar com vocês sobre a questão. As igrejas evangélicas têm conseguido se manterem monoteístas
ou algumas delas estão visivelmente desenvolvendo práticas monológicas? Eu diria que ambos os casos. Eu acho que nós temos no nosso meio tanto igrejas que se tornam extremamente, por exemplo, os batistas da década de 60, década de 70, eles não adoravam nem a Trindade. Se você falasse alguma coisa sobre ligado ao Espírito Santo, das manifestações do Espírito Santo, você era acusado de deixar de ser batista, né? Olha só como é que essa coisa não é uma coisa tão assim. Os batistas levam mais ou menos uns 20 anos para se recuperarem da crise da década de 60, né? Esse é um assunto para mim que é interessante de a gente pensar muito e, assim, pelo fato de apresentar algumas lacunas, eu acho que ele precisa ser conversado mesmo, né? A gente precisa ouvir e ler sobre isso, né? Assim, do ponto de vista de manual, é legal. Manual é bem legal. Monoteísta é aquele que, mais do que adora um único Deus, é que só crê em um único Deus. No manual está escrito assim: vamos para o culto, vamos agora visitar as igrejas. E aí a gente começa a verificar se é assim mesmo, né? Então eu acho que nós temos igrejas, e aí eu concluo a minha fala, né? Nós temos igrejas que são monoteístas. Essas igrejas monoteístas têm uma dificuldade, monoteísta no sentido nem tão aberto como tenho ouvido falar aqui, mas exclusivo, tem diversas dificuldades de dialogar e de se relacionar com outros irmãos cristãos. Você tem igrejas que são monoteístas, mas elas são mais, vamos dizer, mais dialogadoras, e tem, não só com o cristianismo, mas até mesmo com outras vertentes, e tem igrejas protestantes, evangélicas, que tem vamos usar assim uma metáfora, tem uma cosmologia extremamente elástica, que, por exemplo, o Roland Volks, no livro dele, Instituições no Antigo de Israel, chama de monoteísmo sincrético. Além do único Deus, também cabe a figura de outras entidades que são acionadas no culto, não como libertadoras, não como salvadoras, mas como destruidoras, como adoecedoras, como espreguiçadoras. E aí a gente já viu isso tudo, né? O espírito da preguiça, o espírito daquilo, né? Então a gente vai ver uma série de coisas. Então eu acho que é uma pergunta bem legal para a gente conversar, tá bom?